Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Igreja Sem Política.org. Um abraço a todos aqueles que sempre conferem o nosso trabalho, também acompanham o nosso ministério. Os temas que temos tratado, obviamente, de caráter cristão, interesse teológico, bíblico, centralizado na face do Cristo, na glória messiânica do seu poder, do seu testemunho, da sua vida, porque é disso que vem a igreja. O Evangelho, a Escritura, é a carne dele, a vida dele, e quem nega isso, como disse João, já é intitulado anticristo. Um abraço a todos vocês, espero em Cristo que essa igreja, que esse ministério tenha colaborado na tua vida em algum aspecto. Bom, eu vou tentar sim ser bem objetivo com vocês, porque o tema é muito complexo, e gostaria de informá-los que você pode ter todas as informações doutrinárias, referências bíblicas e etc. no nosso site, tá? www.igrejasempolitica.org. E lembrando sempre que se trata de um movimento interdenominacional, por mais que o Ministério da Igreja Sinal pela Fé esteja por trás da doutrinação, do amparo doutrinário, esse movimento é um movimento profético e não visa instituição, visa as Escrituras, tá bom? Então entra no nosso site, você vai poder ter todas as referências, todo o pensamento, todo o enquadro doutrinário disso, tá? E antes de nós falarmos aqui do tema de hoje, pastor, eu queria só fazer aqui para vocês um anunciamento, uma novidade. Olha aí, nós estamos trabalhando agora já, durante essa semana até o mês de abril, o sorteio dessas camisetas, tá? Com slogan no site, ficou muito legal e vai ajudar, obviamente, a divulgar o nosso trabalho e fazer esse movimento crescer. Tá aqui a caneca também, para vocês terem uma olhada no slogan, certinho, tudo bonitinho, em conformidade com aquilo que nós estamos trabalhando. E o nosso objetivo realmente é estimular, fazer crescer o conhecimento desse propósito, chegar a pessoas que, obviamente, a gente sabe que não estão cientes, né, da doutrina e, obviamente, também de uma igreja que defenda isso, né, que não exista política dentro dela. Então, tanto a camiseta como a caneca, vocês vão poder participar do sorteio desses dois brindes pelo nosso Instagram. Só entrar lá, Igreja Sem Política, no Instagram, você vai ver todas as orientações de como você pode participar. O sorteio vai acontecer no mês de abril, a data está lá, e no dia que está anunciado lá o sorteio, eu vou estar fazendo uma live ao vivo com exposições e, obviamente, dúvidas e perguntas, um atendimento mais focado com todos vocês, tá bom? Então, já está tudo certinho, tudo organizado, é só você participar e espero que seja uma bênção na tua vida também, como está sendo para nós aqui nesse ministério, ok? Tá aqui, é para Jesus, é para a glória dele, tá bom? Bom, nosso tema hoje aqui é Silas Malafaia e a genialidade da baixeza desse homem e do seu ministério no que defende, no que na verdade exercita, tá? Meus propósitos é usarmos esta reticência ministerial, que é assim como eu julgo a teologia desse indivíduo, como exemplo de instituição eclesiástica que se dedica para uma função de governo político. E a pergunta é, aonde ele encontrou a licença nessa prerrogativa? Tá? Prerrogativa cristã. E os meus objetivos mais específicos é trabalharmos aqui aquilo que nós colocamos lá no site, os princípios internos das Escrituras, que traz a possibilidade, né, de uma igreja que se transforma em função administrativa das coisas concernentes, de tudo que está concernente a Cristo, e não isso, de funções administrativas de um governo político, ou seja, que inclusive entra nos moldes do presidencialismo de coalizão, tá? Então os meus objetivos é trabalhar a doutrina com você e desmascarar essa transformação que a igreja vive hoje, transferindo as funções cristãs administrativas do Evangelho
para uma função de governo político, inclusive no caso dele aí em específico, eu disse que ele vai ser usado como exemplo, tá? O presidencialismo de coalizão, que é um artigo científico, inclusive, do Sérgio Abranches, que eu vou mostrar aqui para vocês aqui o pensamento desse homem, tá? Do que como ele enquadra um comportamento político e quem se adequa a esse sistema. Então vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou trazer fatos, depois a parte teológica e depois esse artigo científico, tá? De Sérgio Abranches, que ele traz uma noção do que ele entende por presidencialismo de coalizão e quem se encaixa nessa forma de sistema, tá bom? E isso tem tudo a ver com aquilo que o Silas Malafaia, na verdade, agora põe em prática ou em plano debaixo da prerrogativa cristã, tá? Que é Cristo, não é ele, nem a igreja dele, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas vamos lá. Vamos para fatos, ok? Só dentro do governo Bolsonaro, desde o início que esse governo assumiu a frente da política desse país, e eu vou tentar ignorar tudo que o Silas vem sendo no cenário político, as suas contradições, tá? Troca de partidos, escolhas de candidatos, de diferentes ideologias, sobre uma orientação de Deus que ele diz que ele tem, que não tem uma definição de caráter, né? Porque que Deus que é esse que se contradiz nas escolhas, já que a política é bíblica, que se contradiz nas escolhas, que unge e capacita um governo para depois lá na frente dizer que se enganou, que todo mundo erra. Que Deus que é esse aí? E ele numa posição como ele está, de líder cristão, ele não pode exercer essas contradições, ele pode fazer isso com a vida dele, mas com a igreja ele não pode fazer, a igreja não é dele, a igreja não é minha, não é de você, não é de ninguém, pertence a Cristo, a prerrogativa é dele. Então é muito fácil enxergar quem é esse cara. É muito fácil enxergar quem é ele. E lembrando sempre, eu não tenho nenhum problema pessoal com ele, a não ser que ele queira. Daí se ele quiser é outro papo. Duvido muito que ele vai querer problema pessoal comigo. Eu acho que nem homem ele é suficiente para encarar isso. Mas em compensação, o meu propósito com você aqui é teológico, não é pessoal. Tá? Nós não julgamos caráter pessoal da vida de ninguém, até porque nessa parte pessoal eu pouco conheço. Como pouco conheço aqui também a vida de líderes que eu exponho. O enquadro aqui é teológico, é parâmetro e aspecto de atividade ministerial, certo? Eu vou deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Somente no governo Bolsonaro. Em vídeo, Silas Malafaia faz denúncias sobre a prisão do deputado Daniel Silveira para um jornal chamado Jornal da Cidade e disse que não concorda com o deputado preso e falou que discorda da atitude do STF de prendê-lo. E Silas diz que o problema é que o Estado democrático e de direito está em jogo. A pergunta é, o que ele tem a ver com isso? Ele abre uma defesa em favor de um deputado na condição de pastor e líder de igreja. Jesus permite isso? Ele fez isso? A igreja lá atrás primitiva também exerceu essa função? Em outro vídeo, Silas denuncia os nomes dos deputados evangélicos que votaram a favor da manutenção da prisão do deputado e citando nomes de deputados, enfatizando para que a igreja guardasse os nomes de todos eles que estariam voltando a favor da esquerda e que têm rabo preso com o STF, pois são corruptos, diz ele. E cita Mateus 5:20, que a nossa justiça deveria exceder a dos fariseus. Mateus 7:2, à medida que julgarmos, vamos ser julgados. Olha como que esse cara trabalha a teologia. E Silas diz que faltou o senso de justiça, amor e misericórdia dos deputados evangélicos, pois o deputado preso foi a público e pediu desculpas. Enfatizou os nomes dos deputados evangélicos que estiveram em torno da prisão desse outro deputado, para que a igreja marcasse em eles e não votasse neles. Olha só que interessante. Ele faz opção por uma ideologia política, assume que Jesus está na direita com ele, doutrina com base bíblica e totalmente fora do contexto. Uma atividade com dois caracteres ou dois tipos de natureza, porque igreja política se une. A pergunta é, se a igreja está dentro do Estado e o Estado está dentro da igreja, por que eu vou doutrinar?
Porque quando o Estado e a igreja se unem, quando esses dois caracteres se unem, ou esses dois tipos de natureza se unem, nós estamos falando do quê? De que uma parte disso não tem nada a ver com a igreja. Não assumiu fé, não assumiu patavina nenhuma. Então a questão é, vou doutrinar esses dois tipos de natureza ao mesmo tempo, em atividade, em conjunto. Essa é a questão. Como é que esse cara consegue ainda arrancar texto da Bíblia para querer doutrinar um deputado cristão ou uma atividade política cristã? Não tem sentido isso, senhoras. Mas ele insiste. Inclusive eu pergunto para vocês aqui, então o evangelho agora só salva quem é da direita? Quem é da esquerda não entra mais na igreja agora. Para você ver o quanto é contraditória essa ideia de gerar classes, divisões. E eu já tenho até uma pauta, na verdade, de 10 minutos sobre o uso das ideologias, o que, na verdade, o sistema procura com isso e com a sociedade, tá? Então, eu não vou perder meu tempo com vocês em relação a esse tema. Bom, em outro vídeo ele denunciou um prefeito de Goiânia, que é pastor da Igreja Universal, porque esse pastor vetou um projeto do vereador evangélico que reconheceu as religiões como atividades essenciais. E Silas dispara para o povo evangélico nunca mais voltar nele. Tá? Mesmo detalhe, doutrinando com base bíblica uma atividade que une dois caracteres, dois tipos de natureza. Bom, se é político, por que tem que ser evangélico? Se é político, por que tem que ser evangélico? Ou, se é evangélico, por que tem que ser político? Bom, se o cara está na atividade política, ele não precisa ser evangélico. Então você vai marcar ele porque ele não foi evangélico em atividade política? Eu não vote naquele cara, ele foi político. Mas você é político também. Qual a diferença dele para você? Ele está jogando para um lado, você está jogando para o outro. Olha como que esse cara é descarado. Em outro vídeo, falando sobre a absolvição de Lula pelo STF, Silas diz que é o fim do poço da moralidade e que os céus clamam. E ele clama para que a justiça divina entre em ação contra esses homens. É interessante, porque se a justiça vier sobre Lula, vai cair sobre ele também, porque ele apoiou 2 mandatos desse governo petista, e agora tenta esconder isso, né? E louva a prisão de Lula, ou então trabalha para que ele se mantenha preso, como forma de lavar a sua consciência, lavar a sua imagem, lavar a sua reputação. Agora, se o Lula tem que ficar preso, ele tem que ir para o inferno, Silas Malafaia. Essa é a questão, porque se a justiça cair no que aconteceu com o Lula, tendo em vista que ele está preso pelo que ele, na verdade, executou como governo, esse cara também é responsável, porque ele, grande parte da cúpula de líderes evangélicos, apoiou, alimentou, orou, deu a extrema unção. O Deus do Silas Malafaia. Tá? Para vocês verem como é interessante. Agora ele ora, pede justiça a Deus para cair em cima da cabeça desse bandido, desse ladrão, certo? E que pode ser mesmo, tá? Porque enquanto ele não mostrar onde está o dinheiro que ele roubou do governo, ele vai continuar sendo ladrão, não adianta soltar ele. Cadê o dinheiro que sumiu, desapareceu dos cofres públicos, tá? Essa é a questão do Lula. Agora, se ele é o cara que acha que tem reputação, que tem moral para clamar pela justiça de Deus, ele é um que vai ser atingido, porque ele trabalhou junto com Lula também, religiosamente, esse aspecto, tá? Dia 16/3, Silas também convoca todas as pessoas cristãs a fazerem um jejum pela nação brasileira para que haja paz e prosperidade no dia 29 de março. Ele usa o recurso da graça como forma de intercessão, o jejum, para fins estabelecidos que Cristo não pré-ordenou. O jejum pela vida financeira como forma de comunicação e testemunho de bênção e ações de graça. Na visão cristã, isso é uma ideia calvinista, tá? De que o poder aquisitivo financeiro de um cristão é uma forma de ele proclamar as boas novas de Jesus. Isso é um pensamento calvinista, não bíblico, mas que ele está colocando em pauta. Leva todo mundo para a rua, para a defesa de um partido, de uma ideologia, de uma condição econômica, sem autorização. E detalhe, a voz profética dele é essa. E daquela igreja lá atrás, qual era? Quando eles iam para a rua. Eles iam para fazer o quê? Dia 15/3, reportagem da UOL revela Silas e Abner Ferreira, da Madureira, outra máfia,
se reuniram com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no encontro fora da agenda, pois não foi informado na agenda pública de Aras. Em campanha reservada a uma vaga no STF, Silas diz que Aras se posicionou contra o fechamento das igrejas e a assessoria de Aras confirmou a reunião e disse que foram tratados temas de interesses evangélicos. Em 2019, quando correu pela vaga da Procuradoria, Aras também manteve reuniões em segredo com evangélicos e prometeu uma pauta moral cristã a partir de uma carta elaborada pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a Nadijure, que gosta do Islã e tem alianças com o Islã. Vamos lá. Apoia um ex-petista para indicá-lo a uma vaga do Supremo no STF, com apoio evangélico. Em troca do quê? Ele apoia um ex-petista. Você entende como que tudo se baseia nisso, em interesses? Agora, detalhe, mais um detalhe aqui. Próximo presidente da frente parlamentar, deputado Sósteres Cavalcante, me perdoe se eu estiver errando o nome desse cara, mas acho que é isso. Sósteres Cavalcante, DMM, Rio de Janeiro, é fiel da Igreja do Malafaia, e será o próximo presidente da frente parlamentar, que já é deputado, inclusive. Tudo isso que eu falei até agora aqui, só no governo Bolsonaro, o que eles ganham? É almas, é evangelho, é a obra de Deus, pastor. Imunidade, senhores. Não se trata de evangelho. Se trata disso aqui. Perdão de dívida fiscal. Entra agora aí nas matérias, pesquisa. O que os pastores evangélicos ganharam com o Bolsonaro? Perdão de fisco. Milhões. Agora, o Lula é bandido porque roubou o dinheiro dos cofres públicos. E isso aqui é o quê? Perdão de dívida fiscal. Esse dinheiro que podia estar sendo revertido agora para aquilo que está acontecendo na pandemia. É o quê? É uma forma legal de roubar? É uma forma honesta de driblar as responsabilidades fiscais? Trabalhistas? Que a igreja deles mesmo tem funcionários trabalhando para eles. Porque são empresas. Agora, essa é a questão. Bom, então a gente traça aqui alguns fatos do perfil, do comportamento desse indivíduo, diante de tudo aquilo que, na verdade, ele vem ativando, como muitos líderes se encaixam, né, no comportamento dele. Agora eu vou entrar na questão teológica rápida aqui, tá? A gente precisa entender uma coisa, a igreja não é de ninguém. E lá no site igrejasempolitica.org eu coloquei esses 3 tópicos lá com as descrições bíblicas, os textos certos. Eu vou tentar narrar aqui alguns fatos importantes para quem vê esse vídeo entender as minhas razões e a minha refutação, mas quem quiser informação mais precisa, entra no site nosso lá, que os textos bíblicos estão à disposição de todos vocês. Bom, quando a gente fala de autoridade de pensamento teológico, primeiro detalhe, a chave dessa autoridade está em mãos de quem possui o testemunho próprio, messiânico, cuja posição assumiu ser mais eficiente e suficiente do que qualquer homem ou razão já vista na história. A causa da autoridade do pensamento teológico é supra-humana. Só o Cristo possui ela. A palavra inicial e final vem da boca dele, a gente não manda nada aqui. Tudo que ativa na esfera da fé, da igreja, tudo que ativa, ou seja, a ação disso, tá? Determinante, decretiva, surge de alguém melhor do que qualquer homem. Então não pode sair de mim, nem de você, nem de ninguém. Essa é a regra teológica. A chave da hermenêutica, da exegese disso, tá? Então neste acontecimento se provê, tá? A causa supra-humana. Desse acontecimento se provê o padrão estabelecido, da qual todos nós temos que obedecer, o princípio, o método, o sistema, o conteúdo de fé, para
uma contemplação humana. Só cabe ao homem contemplar, ouvir e obedecer, não produzir, não autoria, tá? Não podendo ser julgado, eliminado, interpretado por homem nenhum. Porque aquilo que sai de Cristo é para ser contemplado e obedecido e não tem uso de pressupostos, não tem autoridade intrínsecas, como segue mesmo Mateus 7, 3 ao 14, João 10, versículo 1. Observação desse primeiro tópico que eu venho falando constantemente. O instrumento desta autoridade é a contemplação. O instrumento da autoridade que está na igreja é a contemplação, não a produção. A divisão sistemática dos temas que Jesus instituiu, a transmissão desses fatos dogmáticos como ele pediu, conteúdo legítimo, assim disse o Senhor. Essa é a autoridade da igreja, é provar que ele disse isso, é provar que ele fez isso, é provar que ele realmente testemunhou isso de si mesmo. A autoridade da igreja consiste nisso, em indicar, assim diz o Senhor. Bom, e provar, tá? Então tudo que se faz dentro de uma igreja tem que ser fundamentado, tem que ser dividido, tem que ser trabalhado, tem que ser provado por ação legítima. Aonde? Jesus fez? Não. A igreja que ele instituiu e os homens que ele escolheu tiveram esse tipo de atividade? Não. Da onde surge a autoridade de Silas Malafaia? Da onde surge a autoridade dessas igrejas, caramba? Eu queria saber, da onde? Aonde? De qual texto? Mateus 5:20? Você é tão burro assim? Mateus 7:2, ô Silas? Desses dois textos você tira a fundamentação do sistema administrativo e regulador da igreja? Nossa, é tão tosco assim tua teologia. Segundo detalhe, unidade instrumental do ministério cristão que vem disso, da autoridade do pensamento teológico que é supra-humana, tá? É Cristo. Então todo ministério cristão em sua fonte de múltiplas expressões comunica obrigatoriamente a carreira messiânica decisiva e irrevogável do Cristo, sua natureza, sua origem, sua sanção, comissão, autoridade, pronunciamentos, ações, porque esse é o dever da igreja, tá? É daí que está a autoridade, ou sai a autoridade, né? Demonstrando obediência a essa unidade que está em Cristo, como segue Mateus 28, 19 e 20, cumprindo o padrão provido pelo Cristo, pela sua carne, tá? Que é a pregação, o ensino, os tipos de milagre, perdão de pecados, instituição de sacramentos, ele que é a favor do Natal, Silas Malafaia, Jesus pediu para ser celebrado assim? Não. Serviço e todos os tipos de manifestações da parte de Cristo, ou seja, ele não festejou o Natal e nem a igreja também fez menção disso. A igreja modelo neotestamentária. Como segue Mateus 20, 28, Marcos 16, 45, João 13, 4, Mateus 11, 29 ao 30, e os textos estão todos lá no nosso site, ok? Jesus domina, então, a partir de então dessa unidade instrumental no ministério cristão, a igreja quer deixar claro que Jesus domina e reina sobre a produção da fé, interpretação de fé, inspiração de fé, tá? De fé, comportamento e ministério. Tudo isso, fé, comportamento, ministério, produção, interpretação, inspiração, só esses aspectos só podem ser conhecidos em Cristo e extraídos dele. A igreja deve isso, respeito por ele e pela prerrogativa dele. Não vem com conversa furada, com mimimi, com sentimentalismo. Ah, mas eu tenho o meu ponto de vista. Ah, mas eu tenho o meu pensamento é diferente do seu. Difere. É diferente. Está errado. Porque há uma unicidade instrumental disso que eu estou falando aqui. Aonde Cristo reina e domina. E nós precisamos conhecer, nós precisamos nos identificar nisso. É diferente porque está errado, porque não está tendo consulta, porque não está tendo trabalho, honestidade. Agora, se há uma autoridade, uma unidade instrumental disso, da teologia,
da função reguladora da igreja, né? O entendimento o que é? Que depende de uma comissão direta de Cristo. A prerrogativa é dele. Então nós temos lá, biblicamente falando, na primeira igreja que Jesus instituiu, nós temos ministério. Ministério pastoral, palavra, que é o mais importante, segundo as Escrituras. O ministério sacerdotal, que entra o presbitério, o diaconato, o bispo, representantes da comunidade e do favor da comunidade, tá? Administrativa. Ministério do serviço, que entram as missões com o mundo em servir ou então alcançar a abrangência e o progresso do Evangelho de Cristo com almas. Com almas, é ministério público, é testemunho público, é evangelismo, é conscientização da palavra, é conversão, é arrependimento, é a atividade que está lá atrás. Então, o ministério da qual eu me refiro, que depende de uma comissão direta de Cristo, traz 3 aspectos importantes de atividade: pastoral, sacerdotal e missionário. E o propósito do ministério e a responsabilidade do ministério, de cada função daquele que está dentro do ministério, é ser autêntico, é edificar o corpo com ações que são justificáveis, que partem de Cristo e de uma comissão direta dele. Ele está deixando de você fazer isso porque ele fez lá atrás também. Agora, dentro do ministério que Jesus testemunhou e a igreja lá atrás testemunhou, tem político, tem deputado, tem legislativo, tem executivo, tem judiciário. A igreja tem que ser usada para isso. A observação aqui: não existe ministério meu, não existe ministério seu. A igreja não tem seu ministério. A dispensação é Cristo. A igreja não tem seu ministério propriamente dito. Nada é meu, nada é seu. É uso de prerrogativa. Eu não sou contra ninguém ter uma função estatal. Eu não sou contra ninguém ser funcionário público, se dedicar à carreira política. Mas, meu amigo, você vai, mas a igreja fica. O dia que você quiser realmente exercer a sua função cristã, você vai deixar de lado essa bata, você vai deixar de lado essa toga, vai botar a Bíblia debaixo do seu braço, vai para a rua como gente comum e vai entrar na minha igreja como gente comum. Você não vai usar essa função dentro da igreja, porque aqui dentro da igreja onde Jesus fala, você não é judiciário, você não é executivo, você não é parlamentar, você não é porcaria nenhuma. Guarda isso lá para o Estado. Lá você vai exercer isso aí. Na igreja não. A igreja não vai para lá e o Estado não vem para cá. Agora, misturaram as duas coisas, como é que a gente vai doutrinar? Como é que nós vamos arrumar essa situação? Entrando no terceiro tópico aqui. Tá? O governo eclesiástico. O governo eclesiástico que eu defini, como a doutrina bíblica define, como um conjunto de responsabilidades e atos legítimos, e não uma hierarquia, não uma instituição. Não se trata de cargos e eleição, é atos legítimos. Por isso que fala livro de Atos, uma igreja que testemunha a responsabilidade e os atos, a extensão dos atos de Cristo. Não se trata de hierarquia, não se trata de visão institucional, não se trata de cargos. Aí já é empresa, o sistema neotestamentário, que é visto historicamente como função ininterrupta, porque é modelo, serve de modelo para as demais igrejas, que provê o código de conduta detalhado, forma reguladora dos princípios da função administrativa de ser igreja, o seu chamado, o seu conjunto, o seu sistema. E lá dentro daquela igreja que foi abençoada com o Espírito Santo, com a dispensação do Espírito Santo pela ascensão de Cristo, não existia quem presidia. Porque quem preside é o Senhor. Romanos 12, verso 1 ao 8, 1 Tessalonicenses 5, 12. Não tem quem preside, tem quem serve. O poder lá era bíblico, espiritual, testemunhal. Não era um poder político, não era um poder terreno, não era um poder secular. Não tinha partidos, não tinha siglas, não tinha grêmios, não tinha candidatos.
O poder que estava lá não era executivo, não era judicial, não era legislativo, não é a família, não é a arte, não é a ciência, não é o Estado, como o Silas Malafaia fala, porque isso aí já é uma ideia calvinista. O sistema neotestamentário me prega uma igreja cujo valor dela se apoia em atos legítimos, em responsabilidade de ofício. Não se trata de cargos, não se trata de hierarquia, não se trata de dinastia, que muitas igrejas estão tudo apoiadas nisso daí, do pai para o filho, do filho para o neto, por isso que viraram empresas. Tanto que a verdade, a Assembleia de Deus é isso aí, puta. Esse cara que está na Assembleia de Deus geral, ele está lá eleito já mais de 18 vezes, dele passou para filho, e é esse esquema repugnante. Infelizmente, estou falando isso com tristeza. Então são 3 detalhes aqui, tá? Instrumento de autoridade teológica, unidade instrumental do ministério cristão, sistema padrão e modelo neotestamentário de função, que Silas Malafaia transferiu para o Estado, para as ruas, porque leva evangélicos para lá, em defesa de partidos, em defesa de presidente, em defesa de ideologias, em defesa de deputado, convocando jejum para isso, colocando no corpo dos fiéis camiseta com a cor da bandeira, incentivando o patriotismo, incentivando a ideia de que Deus está na pátria, Deus está no sistema, de que Deus está nas estruturas institucionais. Com base no quê? Aonde ele recebeu essa licença? É puramente claro que esse cara tem uma atividade política, por mais que não seja eleito, ele tem uma atividade política. Eu vou entrar rápido aqui na questão disso, do artigo científico, tá? Que Sérgio Abranches, escritor e cientista, fez um livro em 2018, e nesse artigo ele trata o sistema e o regime do presidencialismo de coalizão. E aqui ele encaixa todos aqueles que estão dentro de um perfil que caracteriza o sistema político, ou o regime político parlamentarista. Ele não está tratando de religião. Ele está querendo dizer o que é político e o que é coalizão. Vamos lá. Define ele que esse sistema e esse regime político parlamentarista privilegia o seguinte aspecto: preparar a maioria parlamentar no processo eleitoral. Primeiro detalhe. Segundo, garantir governança ao futuro presidente, ou até mesmo a sua reeleição. Oferecer, terceiro detalhe, estabilidade de segurança política ao país, como ponto de partida projetos e elaboração de planos de contingência, igreja nas ruas, exemplo, tá? Para unir forças políticas, alianças políticas, para um fim eleitoreiro. No caso dele, a direita, Silas Malafaia. Boca de urna, em apoio congressual a presidente ou candidato. Tá? Boca de urna, apoio eleitoral em cima do púlpito. Convergência pragmática e confluência de necessidade para um ambiente ideal de campanha, inclusive para mudanças ministeriais. Tira esse e põe esse, certo? Instigando o ódio partidário e o caráter pragmático, me perdoem. Quem que faz isso? Prende Lula, elege Bolsonaro. Certo? Agora, ele define o que é político. O que caracteriza a atividade política, ou então, o que caracteriza um regime parlamentarista, ou uma atividade de coalizão presidencialista. Silas Malafaia é tudo isso aqui, pô. Em defesa de deputado e partido e presente, convocando o jejum para levar os fiéis às ruas, com camisetas características do país, né? De um partido, de um presidente, ora pelo presidente, leva a gente para púlpito para orar e defender que Deus também quer eles no poder. Com que licença? Com que direito? Com fundamentação? Aonde está isso aí? Agora, isso é ciência.
A ciência teológica define que nada na igreja se justifica enquanto ela não fundamentar e provar que a autoridade disso, que o padrão disso, que o sistema disso foi instituído por Cristo. Isso é ciência. Ninguém que está aí no vídeo aí vai conseguir refutar. E eu já adianto, quem não concordar com o que eu estou falando, prove ao contrário biblicamente falando e com artigo científico também político. Porque o que é político e nunca vai poder ser evangélico. E Sérgio Abranches aqui está sendo a favor disso. O que é sistema político é sistema político, o que é sistema teológico é teológico. Não se misturam as duas coisas. Esse é o detalhe. Então, senhores, é muito triste, é lamentável que o povo não enxergue isso. Que a igreja ainda continue sendo usada como instrumento de emancipação maçônica, de emancipação da nova ordem mundial, aceleramento globalista, é deprimente. Tanto que você vai lá no Verdade em 10 Minutos, tem lá temas da Agenda 2030, do quanto a igreja está comprometida já com a ONU, do quanto a igreja já está à frente de pôr em prática as pautas globalistas da ONU. É triste esse cenário. E mais triste ainda é saber que hoje o movimento evangélico é feito de uma massificação de ignorantes. E agora, o que a gente vai fazer? Diz aí o ditado que na terra dos cegos quem tem um olho é rei, senhores. Então que Deus tenha misericórdia na sua vida, a apostasia chegou com tudo mesmo, Jesus está voltando, a igreja vai subir, nós estamos às portas, e o meu propósito enquanto isso aqui é apologético, é teológico, é a minha função, e como disse a vocês aqui, não é nada pessoal. Ele está debaixo da prerrogativa que eu estou, e a igreja não é dele, não é minha, não é de ninguém. Então, para ele poder fazer o que ele está fazendo, ele tem que ter licença como eu preciso. Como eu preciso. Ok? Então, um abraço a todos. Fiquem na paz de Jesus. Vamos continuar aí lutando por uma igreja sem política. Maranata. Jesus está voltando. Deus abençoe todos vocês. Um abraço muito forte a todos os meus irmãos na fé. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Então venha fazer parte desse ministério, desse movimento, igreja sem política. Porque no fundo, se você não fizer alguma coisa contra isso, você é um deles.